Padre Evandro, se o senhor puder nos ajudar pelo conceito primeiro de penitência. O que é uma penitência? O que é um ato penitencial? O que é um costume penitencial, padre? Eric, o que é a penitência? A penitência é aquela realidade que tem por fim restituir a Deus o que lhe foi tirado pelo pecado. Quer dizer, objetivamente falando, não se tira nada de Deus. Deus é perfeito, é eterno, não tem como. Não se toca no seu ser. Agora, quando eu digo restituir, é da nossa parte. É a adoração, é a fidelidade e a obediência que lhe devemos prestar. Então, a penitência, ela reendireita o caminho. Ela corrige o caminho. Ela recoloca as coordenadas no lugar. Em vez de você estar indo na direção da santidade, na direção do céu, na direção da glória de Deus, por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da vida na carne, você vai na direção contrária. Você vai na direção lá de baixo, na direção da ruína, da perdição. Falar isso até com bom humor para não ficar pesado, mas fato é que as coisas são o que são. E a penitência, ela é um reorientador. Ela tem a capacidade, é por isso que não é o tema, mas também tem tudo a ver, o principal e o mais correto nome pelo qual chamaríamos o sacramento que absolve os pecados é com o nome de sacramento da penitência, porque ele tira de um rumo, de uma direção e recoloca em outro, Eric. Só para entenderem. Então, a penitência tem esse poder, essa capacidade corretiva de orientação de toda a existência e da vida, na direção correta, portanto, na direção de Deus, da sua glória. Nos retira de uma direção contrária a Ele e nos recoloca na direção dele. Ao mesmo tempo em que, ao nos recolocar na direção dele, restitui o nosso viver nas suas mãos. Então, restitui a glória, a obediência, a fidelidade que só a Ele se deve prestar, e a nós faz um bem enorme porque nos tira exatamente do caminho das trevas, e aí nos tira de nós, nos tira do mundo e nos tira do demônio. Só um primeiro flash. A penitência tem esse poder de tirar-nos de nós mesmos, da nossa carnalidade, da nossa vida escrava de nós mesmos, de uma vontade torpe, enfraquecida, viciada, uma vontade que ficou refém do pecado, do mundanismo, do pacto com a oppositio Dei, do pacto com a oposição a Deus que o mundanismo produz e, portanto, nos tira do tentador. Olha o bem que faz a penitência, Eric. E o tentador, é preciso entender isso, e durante o programa nós vamos trocando ideias, discorrermos muito, é que o tentador ele só tem duas ferramentas com as quais ele vai operar, que é a nossa vontade e que é o ambiente em torno, Eric. A carne e o mundo. Os dois primeiros inimigos da salvação. Tire, por que os santos desarmaram o tentador? Por que os santos desarmaram o tentador? Porque tiraram das suas mãos as únicas duas ferramentas eficazes, potencialmente eficazes, com as quais ele pode operar, que é a corrupção da nossa vontade, a nossa carnalização e o entorno corrompido, o mundanismo. Soma-se esses dois. São dois, é faca e queijo, são dois senhores instrumentos nas suas mãos, retira-se esses dois, ele fica de mãos vazias, sem ter com que operar. Isso aqui é muito forte. Até, o senhor já explicou aí de maneira interessante, eu me lembrei de uma outra conversa que tivemos aqui quando falamos dos três inimigos da alma, né? Que é justamente a carne, né? O mundo e o demônio. Né? Aliás, está lá no nosso site, disponível para quem quiser assistir, procura lá o programa Eclésia, os três inimigos da alma. O próprio Padre Evandro fez uma catequese bem interessante nesse sentido, que desse primeiro momento aqui que ele começou a explicar para a gente.